Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a cineasta Tatiana Baruel. E agora nesse bloco a gente vai falar um pouco do filme que vai ser lançado agora no segundo semestre, que é Onde o Tempo Faz a Curva, né? Uhum. Antes da gente falar do filme, eu queria pedir pro pessoal lá da técnica soltar o teaser do filme que a Tatiana mandou pra gente poder acompanhar. Sarkis, nós estamos muito preocupados. É que nós vamos partir daqui a alguns dias e antes a gente gostaria de deixar um registro das histórias que nós achamos importantes. Se é que alguém vai se interessar pelas histórias que a gente tem pra contar. Pois é. Sabe, as pessoas da cidade, elas já não nos enxergam. Ou então já não reconhecem a gente mais. Muitas pessoas, quando encontram com a gente, acham que nós estamos fantasiados. Eu entendo vocês, mas eu acho que eu posso ajudar. Plano 2 e 3, take 1. Eu queria que você falasse do filme. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, fala um pouquinho pra gente como é que foi todo esse processo, até chegar no resultado final aí. Bom, esse filme, na verdade a ideia desse filme eu já tenho há alguns anos, e ele era inicialmente um documentário. Depois ele virou um documentário híbrido. E aí depois que a gente ganhou o edital, né, que foi a Lei Paulo Gustavo, de Jacareí, eu percebi que a ficção seria a melhor maneira de contar essa história. Esse filme, ele conta a história de um contador de histórias, que é o Sarkis, né? E no filme o Sarkis é o Sarkis mesmo. Então ele atua, mas ele é ele mesmo, ele é o personagem de si. E assim, a história começa com a gente mostra o cotidiano dele, né? Que ele já é uma pessoa assim diferente da média das pessoas, né? Gosta de contar histórias, então ele grava histórias, né, num gravador. E aí, em determinado momento, ele aparece que é a primeira cena do teaser, né? Ele aparece chegando numa casa que não se sabe de quem é, e começa a passar um café, e aí ele oferece café para algumas pessoas, né, que estão sentadas nessa mesa. E todas essas pessoas são pessoas do século passado. Na verdade, do século retrasado, do século XIX. Então, pessoas que então tem um personagem que nasceu em 1864, todos por aí, 1880, todos por aí. E aí ele tá tomando café com essas pessoas. Então, uma é a Loreta, que é a mulher que viu a procissão das almas. O outro é o João Sabino, que é um político, advogado. A outra é a Zahara, que é uma pessoa que foi escravizada, mas fugiu para o Quilombo. E o outro é o Corpo Seco, que não fala, mas está na cena. É uma turminha ali, é um grupinho. E aí eles falam para ele, né, que eles estão indo embora, mas antes eles queriam deixar registradas as histórias deles. E aí o filme começa, e aí o Sarkis vai falar que tem um pessoal que está fazendo um filme, né? E aí ele vai ver se de repente essa galera aí que está fazendo o filme se interessa em ouvir essas histórias que eles têm para contar. Porque de uma certa forma você levou os assuntos dos seus 2 primeiros livros pro cinema, né? Sim, exatamente. É de outra forma, mas são os mesmos, são alguns personagens muito recorrentes, né, nos meus livros. Exatamente. E onde a equipe de cinema também é um pouco personagem do filme, né? Total. Não, a equipe
do filme é a equipe mesmo que rodou com a gente. Então, a menina que tá batendo claquete, de fato, é a produtora. A gente pegou a nossa própria equipe mesmo pra brincar com isso, né? É um filme metalinguístico, né? Tem um filme dentro do filme, né? E a gente usou a nossa própria equipe pra atuar também. E onde que foram as filmagens? Conta um pouquinho como é que funcionou. Quanto tempo que levou para filmar? A gente filmou aqui em Jacareí, em Santa Branca. A gente filmou foram 7 diárias em 2 semanas, mas não 2 semanas inteiras, né? A gente filmou algumas diárias em agosto do ano passado e outras em setembro do ano passado. E essa história que você desenvolveu, falou que foi um tema seu, né? Foi baseado também um pouco nessa sua forma de facilidade para escrever sobre essas contação de histórias, né? Que a gente estava falando, né? Contação de histórias levado para a tela grande, né? Sim, então, esse universo para mim já é muito natural, né? É um universo que eu tenho, digamos, uma certa intimidade, né? Então, quando eu escrevi o projeto, foi tranquilo, assim, porque, claro, tranquilo nunca é, né? Porque é um novo projeto. Mas, assim, não era um universo desconhecido, né? E eu queria falar desses personagens agora no cinema. E falar um pouco sobre memória, mas o filme não fala só sobre essas histórias do passado. O filme, como esses personagens, eles estão aqui, né? O Sarkis enxerga todos eles, eles existem. E eles teriam hoje 150 anos, por volta disso. 160, 170 anos, 120. Eles já viveram muita coisa. Então, eles falam também muito sobre um passado que não existe mais, o que eles aprenderam. Eles falam sobre, por exemplo, a personagem da Zahara conta como é que era a época da escravidão aqui, como é que ela fugiu pro quilombo, como é que era no quilombo. Então é um filme que fala sobre racismo, é um filme que fala sobre intolerância, que fala sobre guerras. Tem um personagem que é o João Sabino, ele passou pelas 2 guerras mundiais, pela Revolução de 32. Então ele também fala como é que foi a Revolução de 32 na nossa região. A personagem da Loreta fala sobre o meio ambiente, como é que era a relação antigamente com a terra e como é que é a nossa relação hoje. Então, até é um filme que também ele faz esses links, sabe, do passado com o presente. E o elenco também é da região? É, todo daqui de Jacareí. Praticamente todo, assim, a gente tem aqui de Jacareí a Ivani Melo, a Milena, né, Siqueira, Carol do Brasil, o Ale Freitas, o Rodrigo Rangel, a dona Olívia Morena. Esses são os principais personagens da região. Aí tem o Carlos Rosa e a Isildinha Costa, que também é daqui de Jacareí. Tá morando em São José agora, mas ela é daqui, morou muitos anos aqui. E esse elenco foi pensado assim... Era já as pessoas que você já queria que fizesse filme mesmo? Como é que foi? Eu sempre pensei neles como os personagens. Sempre pensei. Como minha primeira opção. E a estreia do filme está programada para quando? Fala um pouquinho disso. É segundo semestre, né? Segundo semestre. A gente vai estrear no segundo semestre, ainda não temos a data, mas a partir de julho. E a gente vai lançar a data, né? Quando soubermos, a gente está na parte final da montagem. Quando soubermos, a gente vai lançar a data no nosso Instagram. Que é qual? Onde o tempo faz a curva. Isso, onde o tempo faz a curva. Instagram... no Instagram. No Instagram, né? É. Onde o tempo faz a curva. Só procurar lá que vai estar. É o nome do filme. A gente vai, quando a gente tiver a data, a gente vai lançar lá. E o filme também tem apoiadores, né? Tem. Temos apoiadores. Temos lá o apoio, que foram fundamentais nessas pessoas para que a gente pudesse realizar o filme. Nós temos o Espaço Santa Eufrásia, a Padaria Sol Nascente, Padaria Escala, Restaurante Nosso Cantinho, Restaurante Chopi, Espaço de Lazer e Restaurante Santa Rita e Gráfica Cop Centro. Que também são importantes para viabilizar o projeto, né? Totalmente. A gente teve outros apoios também, né? De produtoras, né? Temos apoio da Brasiliana Filmes, da Proimagem. A gente também teve apoio de estúdio, do estúdio Casa Torta, aqui de Jacareí. Do posto Rogepel. Aí são apoiadores informais, né?
e também do ateliê Júlia Pantaleão. Então, assim, várias pessoas nos ajudaram de diversas formas e todos foram, assim, fundamentais. Aliás, muito obrigada mais uma vez aí aos nossos apoiadores. E você dirige e roteiriza o filme? Sim. E a produção ficou com quem? A produção do Tainá Moreno. Taima. É um parceiro, um amigo meu, um parceiro de muitos anos. Nós já trabalhamos em outros projetos. Ele é produtor executivo, né, desse filme. Tainan, ele é o sócio da Brasiliana Filmes também, que já realizou 2 edições também da Mostra Quilombo Cinema Guerrilha, que é uma mostra também focada principalmente em filmes de cineastas pretos. E a gente está aí nessa nova empreitada. Pra gente encerrar a nossa conversa, queria que você deixasse assim, para quem está vendo o nosso programa e quer começar a trabalhar com cinema, aqueles adolescentes que gostam de mexer com celular, computador, com edição, o que você recomendaria? Que tipo de cursos você recomendaria, de leituras também? Olha, então, como eu falei, eu acho que é importante a gente começar a testar com os recursos que a gente tem, mas estudar é fundamental. Então, a forma que for possível para você, né, estudar, fazer uma faculdade ou fazer um curso. Hoje tem muitos cursos online, né, tem muito conteúdo também na internet que você procurar, a gente acaba encontrando conteúdos bons e gratuitos. Participar dos grupos de audiovisual, participar dos eventos de audiovisual. A gente acabou de ter agora, recentemente, o Bravilab, que foi um evento aberto muito legal, que trouxe cineastas de São Paulo. Foi em São José, né? A ideia era conectar esses cineastas com os cineastas aqui do interior. E ver muito filme, né? Ler, assim, ampliar, né, o seu repertório cultural. Tá certo. E achar sua turma. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Foi uma alegria imensa. Obrigada. O programa A Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.